Olá, eu sou o professor Cid Marques. Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de informática, manutenção. Nós vínhamos falando sobre a formatação, né, de disco, onde você está preparando o disco para que ele receba o sistema operacional e naturalmente ele vai estar fazendo essa divisão, né, dos arquivos sobre essa alocação que a gente falou. E ele pode fazer o FAT32 com base em arquivos pequenos, como nós dissemos, o FAT64, que é chamado pela Microsoft de exFAT, que é a mesma coisa, tá? Que ele pode fazer arquivos de qualquer tamanho. O grande problema disso, né, para que a gente entenda o próximo passo, que é o chamado NTFS, que eu citei, é mais ou menos assim, ó, vou fazer um comparativo bem assim, bobo, para que você entenda perfeitamente como que a gente vai trabalhar. Imagina que você está abrindo o Word agora e vai começar a digitar um texto, tá? Então esse texto que você digitou é bem pequenininho. Na hora que você clica no salvar, ele vai fazer o quê? De maneira bem rápida ele vai jogar essas informações para o disco, porque é um arquivo pequeno, tá certo? Já se você pegar um arquivo do Word e digitar, sei lá, 500 páginas, na hora de salvar, ele não vai salvar rápido, ele vai demorar para salvar, tá certo? E aí entra a necessidade de você mudar do FAT32 para o FAT64, não só pelo tempo de gravação, é que se ele ultrapassar o limite de 4 GB, aí o FAT32 já não consegue mais trabalhar, o FAT64 consegue. Mesmo assim, ele demora bastante tempo para fazer a gravação. Da mesma forma, quando você fecha o arquivo e tenta abrir ele de novo, um arquivo pequeno abre rápido, um arquivo grande demora bastante para abrir, porque ele é muito grande, ele tem que fazer um movimento de muitas informações, tá certo? Se você mesmo no FAT64, que ele libera para você usar qualquer tamanho de arquivo, você tem, por exemplo, uma planilha de cálculo com 1 milhão de linhas, né, com, sei lá, 200 colunas, você percebe que você vai ter um problema gigantesco para poder fazer a digitação, preenchimento, salvar, ler esses arquivos, atualizar, porque ele é muito grande, é uma informação muito grande, tá? Então, acontecia muito quando eu era mais novo, acontecia muito de eu estar trabalhando, por exemplo, e nas empresas é natural que você tenha bastante informação, que as informações sejam gigantes, né? E aí eu estava trabalhando, de repente acabava a energia. Aí quando acaba a energia, você sabe que toda a informação está na memória RAM, ela não está atualizada no HD. Aí você perde tudo. Aí a Microsoft colocou no Word, no Excel, no PowerPoint um recurso chamado salvar automaticamente. Então a cada 10 minutos ele salva aquilo que você está fazendo. Então você já não perde tudo, tá certo? É óbvio que se ele acabou de salvar, aí você continua digitando, quando chegou lá nos 9 minutos acabou a energia. Você perdeu tudo que você fez nos últimos 9 minutos e não tudo que você trabalhou o dia inteiro. Já é um grande avanço, tá? Só que vamos supor que em algum momento você de repente percebeu que poderia acontecer algo de errado e você clica no salvar. Então a ideia é, tudo que está na memória RAM desce para o HD para que ele salve definitivamente, tá? Ele está no processo de gravação, ele está naquele meio tempo de processo de gravação e nesse meio tempo acaba a energia. Na prática, o que estava na RAM vai ser perdido. E o que está no HD só está pela metade. Então, na prática, o que aconteceu? Você perdeu os dois. A Microsoft sabe que isso acontecia direto. Sabe que isso toda hora era a gente querendo quebrar, né, os computadores porque perdia tudo. E perdia mesmo, tá? Aí a Microsoft resolveu criar aquilo que é chamado de nova tabela. Tá vendo esse NT aqui, ó? Para você lembrar, nova tabela. Lembra que tudo que a gente criou até agora eram tabelas, ó, FAT, File Allocation Table. Então é sempre uma tabela. Então nova tabela, é uma nova forma de trabalhar. FS vem de File System, ou seja, sistema de arquivos, que é exatamente aquilo que a gente estava falando no início, né? O File System, ou seja, o sistema de arquivos, é aquele que vai determinar de que maneira que as informações ficam armazenadas. Então, NTFS significa New Table File System, ou seja, uma nova tabela de sistema de arquivos. E qual é o benefício que ela traz? Vamos lá.
Eu separei aqui para que você veja o que significa, ó, esse New Technology, né, que é o termo que a Microsoft usa, mas na prática todo mundo chama de New Table, né, que é para facilitar a memorização, que seria uma nova tecnologia, uma nova tabela de sistema de arquivos. Ela foi desenvolvida, deixa eu só tirar minha tela daqui, para que você possa ler, né? Para ser o sistema de arquivos oficial do NT. Não sei se você sabe, existiu uma versão do Windows chamada versão Windows NT, que era para network, né? Para você trabalhar com redes, né? E aí é óbvio, quando você trabalha com redes, o que acontece? Você tem um computador central e todos os outros computadores estão ligados a ele, como se fossem os servidores e seus clientes, tá? E aí você pode ter várias pessoas acessando o mesmo arquivo ao mesmo tempo, isso gera uma bagunça tal, e o sistema de arquivos que a Microsoft usava não permitia várias pessoas usando, então ela tinha que criar um sistema de arquivos que permitisse isso, tá? Então o sistema de arquivos que ela criou foi justamente o NTFS. E aí ela fez o que? Ela acabou usando para todas as versões do sistema. Então lá desde o Windows XP, para você ter uma ideia, ele já vem de forma nativa em todas as versões do Windows, o Windows NTFS, que é justamente para que você tenha a solução de problemas gerados pelo FAT32 ou FAT64, tá certo? Então, o que esse NT ele permite para que você avalie ele como uma coisa tão boa assim? Vamos lá. Primeiro passo, encriptação. O que significa encriptação? Ele permite que, entre outras coisas, arquivos sejam criptografados, ou seja, arquivos criptografados são aqueles que podem ser transformados em caracteres não legíveis, tá? Existe um tipo de embaralhamento desses caracteres para que uma pessoa que não tem autorização de leitura desse arquivo não possa abri-lo, a não ser que a pessoa tenha uma senha para a abertura desse arquivo. Então, o FAT32, o FAT64 ou o exFAT não permitiam a encriptação, o NTFS permite. Isso é um recurso de segurança que não tem nada a ver com o que a gente estava falando. Vamos adiante. Próximo passo, atribuição de permissão aos arquivos. A gente sabe, por exemplo, que um arquivo ele pode ser acessado por várias pessoas. Lembra que nós falamos que o Windows ele é um sistema de multiusuários, ou seja, que você pode ter vários usuários cadastrados no sistema. Então, cada arquivo no sistema, supostamente, entre aspas, ele poderia ser acessado por qualquer pessoa. Não importa se eu sou usuário A, B, C, se não tivesse uma divisão de permissões, um arquivo poderia ser acessado por qualquer pessoa. Então, de forma a questão de segurança, ele geraria um problema, você concorda? Então, eu não posso permitir que um arquivo tenha perda de segurança, então eu vou definir as permissões desse arquivo. Depois a gente vai ver com calma como é que funcionam essas permissões. Mas eu defino, por exemplo, se eu tenho 10 usuários, qual usuário vai ter permissão de acesso? Aí, entre esses usuários que vão ter permissão, que tipo de permissão que eles vão ter? Por exemplo, eu posso ter um usuário que eu quero que tenha permissão só para ler o arquivo, mas não fazer nenhum tipo de alteração. Ele não pode apagar, não pode imprimir, não pode alterar, não pode fazer nada, ele só pode ler. Já um outro usuário, eu posso, de repente, permitir que ele faça a leitura e que ele faça uma alteração, mas ele não pode imprimir nem apagar, entendeu? Já tem um outro usuário que eu quero que ele tenha liberdade total para fazer o que ele quiser. Então, são dois tipos de permissão. É quem vai poder e o que essa pessoa vai poder fazer, tá? Então, são níveis de segurança, tá certo? Deixa eu ver se eu coloquei aqui todos os itens, ó, olha quantas coisas que ele pode fazer, ó. Então, ó, o sistema de arquivos padrão, né, ele aceita volumes de até 2 terabytes. Então, vamos entender o que é essa questão do volume, tá? Lembra que eu dei o exemplo que eu coloquei assim, ó, um disco. Ele é representado por uma letra acompanhada de 2 pontos, lembra que nós falamos isso? Esse disco é chamado de volume, quando eu determino o tamanho da partição. Então, qual é o tamanho máximo de uma partição? 2 terabytes. Então, ó, facilita a minha vida, você concorda? Porque a partir do momento que eu posso ter um disco de 2 TB e formatar ele inteiro para trabalhar, isso é lindo, porque eu tenho muito espaço. Passou disso, divido ele, crio 2 partições, separo C e D, mesmo com a mesma formatação para que o Windows acesse as 2 partições, e aí automaticamente eu consigo trabalhar tudo ao mesmo tempo, ok? Então vamos lá, continuando aqui, ó, ele fala assim, ó, tamanho máximo de cada arquivo. Você está observando aqui que ele fala de 16 exabytes? Então o que acontece?
Quando eu digo qualquer tamanho, e aí ele está contradizendo isso, significa que na prática, toda vez que você determina um tipo de sistema de arquivos, precisa ser feito um cálculo para chegar ao tamanho do arquivo máximo. E os discos, eles são feitos com unidades de medidas no máximo em tera. E aí eu passei a tabela para vocês, ele tem o kilobyte, o megabyte, o gigabyte, o terabyte, que são os discos que a gente usa, depois o petabyte e depois o hexabyte, ou seja, não existem discos em hexabytes. Significa que se não tem um disco em hexabyte, todos os discos que eu posso utilizar são em terabytes. Então, naturalmente, qualquer tamanho de arquivo que caiba no disco. Deu para entender? Essa é a lógica que a Microsoft utiliza, tá? Vamos continuar ali, ó. Tem recursos de segurança contra corrompimentos e oferece suporte a compactação, criptografia e indexação. A criptografia eu já falei, compactação significa pegar um arquivo e tentar espremer ele, diminuir ele de tal forma que ele vai ficar menor na hora do armazenamento. Indexação significa classificar ele em ordem de data, em ordem de nome, em ordem de tamanho, em ordem de uma série de fatores, de tipo, né, por exemplo, que você pode organizar. Inclusive a indexação pode permitir que você junte a essa indexação caracteres do próprio arquivo. Então, por exemplo, imagina um arquivo do Word que você dentro do arquivo escreveu sobre caneta. Mas o nome do arquivo, sei lá, você escreveu qualquer coisa no nome do arquivo e não lembra, né? Aí na hora de procurar, se eu não lembro o nome do arquivo, fica difícil, né? Então eu posso mandar fazer uma pesquisa pelo texto que tem dentro do arquivo, porque esse fator de segurança de indexação permite que eu indexe o conteúdo junto com as propriedades. Deu para entender? Aqui, ó, esses recursos contra corrompimentos, eles estarão ligados a esse chamado journaling. Aqui, ó, tá vendo que é um recurso que ele tem um nome diferentão aqui, ó. Então, vamos lá, eu estou grifando ele. Esse recurso contra corrompimentos que ele cita aqui, ele está ligado a esse journaling. O que que ele faz? Imagina que enquanto você está com o seu arquivo na tela, tudo que você está digitando não foi salvo ainda, certo? Ele vai salvar só de 10 em 10 minutos, conforme eu já falei para vocês. Só que ele vai fazendo o seguinte, ele vai como se estivesse tirando print da memória RAM e guardando em forma de arquivos temporários no seu computador. Então, cada coisa que você faz, ele guarda em forma de temporário, ele fica tipo atualizando o tempo todo, ele fica em roaming atualizando o tempo todo. E isso faz com que, se por exemplo, você está trabalhando e acaba a energia, ele vai desligar, naturalmente tudo que está na RAM foi perdido, mas lembra que tudo que está na RAM também tem um arquivo temporário para ela. E aí quando você liga o computador novamente, ele te avisa, olha, você estava numa página de internet, não quer voltar para ela? Olha, você estava digitando um arquivo do Word, você não quer voltar para ele? Olha, você estava usando uma planilha de Excel, você não quer voltar para ela? E ele vai voltar exatamente no mesmo ponto onde você estava. Então, é um recurso contra corrompimento que ele faz o quê? Mesmo que o HD pare de funcionar no meio do seu trabalho, ele não vai perder tudo porque ele tem um arquivo temporário para isso. Deu para você entender? Então, é uma forma rápida que você permite a não perda desses arquivos. Então, o NTFS, ele é extremamente importante dentro daquilo que a gente está fazendo, tá? Então, fica a nossa resposta. Qual é o sistema de arquivos padrão do Windows? NTFS. Qual é o sistema de arquivos padrão para pendrives? FAT32. Qual é o sistema de arquivos padrão para discos maiores que pendrives, mas menores do que os HDs? EXFAT. Deu para entender? Então, basicamente, é isso em relação à formatação. Só que ainda tem outras regras, tá? Vamos lá ver se a gente consegue pegar. Esse RFS aqui eu vou acabar pulando ele, porque ele é só para sistema de arquivos de servidores e não é o caso que a gente vai utilizar agora, tá? Aí você tem lá a estrutura de pastas e arquivos, e eu quero, antes que você veja isso daí, que você trabalhe o seguinte, ó. Deixa eu só colocar aqui. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma outra caneta, porque no caso de uma falhar eu tenho uma outra para trabalhar aqui. Então vamos lá. Tudo que você tem no seu computador é informação. Isso é uma regra, não tem jeito, tá? Tudo que você tem lá é informação. Toda informação obrigatoriamente fica fechada. Fica fechada no quê? Dentro de um arquivo. Isso é uma regra, tá? Não existe informação perdida no computador. Sempre toda informação vai estar dentro de um arquivo, tá?
E esses arquivos, eles são armazenados dentro de pastas, tá? E essas pastas ficam dentro de discos. E aí, algumas coisas você vai ter que lembrar em relação a essa estrutura que a gente está falando, tá? Primeiro, o disco sempre vai ser representado por uma letra acompanhada de 2 pontos. Essa é uma regra. Letra A acompanhada de 2 pontos, letra B acompanhada de 2 pontos, C, D, E, F, G, H, não importa, todas as letras acompanhadas de 2 pontos, tá? As pastas, elas recebem nomes. O nome quem dá é você. Os arquivos, eles recebem nomes. Quem dá esse nome é você. Aqui tem uma regra que aí diferencia, por exemplo, alguns sistemas operacionais, tá? A pasta, ela recebe um nome, ponto e acabou. Já o arquivo, ele recebe um nome, mas no caso do Windows, nem todo sistema operacional trabalha do mesmo jeito, tá? Mas o Windows, ele exige que você, de repente, vincule esse arquivo a um programa, naquilo que é chamado de programa padrão. Então, por exemplo, os arquivos que são do Word, eles recebem uma extensão padronizada, docx. Os arquivos que são do Excel recebem uma extensão padronizada, xlsx. Os arquivos do PowerPoint recebem uma extensão padronizada, pptx. Então, os arquivos no Windows, eles têm sempre uma extensão. Aqui tem uma particularidade. A extensão, ela não é obrigatória para o sistema. É que o sistema, se quando ele vai ler o arquivo não encontra a extensão, ele não sabe para que serve aquele arquivo. Então, ele não tem como chamar um programa para abrir aquele arquivo. Por exemplo, você tem um arquivo que era do Word, que estava lá com a extensão docx, e você sem querer apagou a extensão. Aí ele vai ficar salvo no computador. Ele pode estar lá sem extensão. Só que na hora que você tentar abrir esse arquivo, o Windows vai falar para você o seguinte: olha, me desculpa, mas eu não sei do que é isso daí. Você precisa ter uma extensão para que eu saiba qual é o programa que eu vou abrir para que depois eu abra o arquivo. Deu para entender? Então aqui os nomes de arquivos tem o nome e o complemento do nome, como se fosse um sobrenome, tá certo? E a informação é informação, ponto e acabou. Ela não tem nenhum tipo de segredo, a única coisa que ela não pode ficar aberta, tá certo? Aqui os discos, eles podem ser representados por aquilo que a gente chama de partição. Você percebeu aí que a gente deu o nome de volume, né? Então o volume ou a partição é parte de um disco ou um disco inteiro que é sempre representado por uma letra acompanhada de 2 pontos, tá certo? Então esse é o primeiro passo. Vamos voltar lá no slide para que a gente possa entender. Observa que o Windows, ele tem uma característica que quando a gente fala de ambiente, e nós falamos disso alguns blocos lá para trás, o ambiente que é base do sistema operacional é o ambiente shell, né? Assim, então o ambiente shell é aquilo que eu já mostrei para vocês, acho que está até aqui na tela, deixa eu ver se está aqui, ó, tá aqui, ó, esse é o ambiente shell, tá? E o ambiente Windows não é shell, o ambiente Windows é chamado de IGA. O que é o ambiente IGA? IGA ou GUI, que é a mesma coisa, tá? IGA significa interface gráfica amigável ou Graphic User Interface, que é a mesma coisa, apenas uma tradução, tá? Um está em português, o outro está em inglês. Então a tela do Windows é uma IGA, é como se fosse uma capa colorida colocada sobre isso daqui, ó. Ou seja, todos os comandos que você vê lá no sistema Shell, né, no ambiente Shell, dentro do Windows continua lá do mesmo jeito. Só que ao invés de você ter que escrever, ele já está escrito. E automaticamente pelo fato de estar escrito, significa que o Windows te mostra em forma de imagem. Deu para você entender? Então essa seria a lógica para que a gente possa estar trabalhando. Então a gente vai fazer o quê? Deixa eu voltar aqui para minha tela, para minha câmera, né? Então eu tenho essa estrutura e eu vou ter que entender como é que eu vou determinar o funcionamento dessa estrutura, ou seja, o sistema de arquivos que eu escolhi, ele vai determinar como é que eu vou dar o nome para essas coisas aqui, ó. Então vamos lá, deixa eu ver se ele mostra aqui para mim.
É que eu criei de forma rápida, né, isso daqui, então eu não lembro como está escrito. Então você tem a estrutura de pastas e tal. Aí inclusive, ó, você observa que você tem aqui uma pasta vazia, uma pasta com suas chamadas subpastas e arquivos dentro dessas subpastas, ou seja, a imagem sempre vai ser diferenciada. Então, ó, subpastas existem, só não existem subarquivos, tá certo? Toma cuidado. E aqui você tem algumas regrinhas que você vai ter que seguir, tá certo? Então vamos lá, né? Colocando essas regras aqui para você. Então, primeiro, ó, nome de pastas é um nome simples, né? Somente o prefixo. Aqui, quando a gente fala de nome composto, só toma cuidado que eu posso ter sim uma pasta com um nome assim, ó. Deixa eu só trazer aqui para a câmera para que você possa visualizar. Eu posso ter uma pasta escrita Aula CID. São dois nomes, dá para você perceber? É um chamado nome composto, mas não é uma extensão, porque não tem o ponto aqui, ó, tá certo? Então é como se eu estivesse fazendo, ó, abre aspas, fecha aspas. Tudo isso se transforma num nome só. Eu posso ter nomes compostos? Posso, porque o espaço é aceito. Uma coisa que não pode acontecer é assim, quando você vai armazenar pastas, eu nunca vou poder ter duas pastas com o mesmo nome no mesmo lugar. Eu nunca vou poder ter dois arquivos com o mesmo nome no mesmo lugar. Isso não pode existir, tá certo? Mesmo que, por exemplo, você faça assim, ó. Eu vou pegar um exemplo, ó. Aula. Tudo com letra maiúscula, tá? Aí eu vou ter um outro arquivo ou uma pasta assim, ó. Faz de conta que eu escrevi com letras minúsculas, que eu não sei escrever com letra minúscula, tá? Faz tantos anos que eu escrevo com letra de forma maiúscula que eu não sei escrever mais. Mas vamos supor que isso seja a mesma, esteja no mesmo local. Isso não pode existir. Por quê? O Windows, ele não faz diferenciação de letras maiúsculas e minúsculas. Então, para ele, isso daqui é a mesma coisa. Deu para entender? Então, não podem ter dois arquivos com o mesmo nome na mesma pasta. Não podem ter duas subpastas com o mesmo nome na mesma pasta. Mesmo que elas estejam diferenciadas por letras maiúsculas e minúsculas, não pode, porque ele é considerado igual. A gente fala que o Windows, ele é não case sensitive. O que é um programa não case sensitive? É aquele que não diferencia letras maiúsculas de minúsculas, a não ser dentro de um editor de texto, mas aí é outra coisa, tá certo? Mas aqui não pode diferenciar, tá? Aí vamos lá, voltar aqui para o nosso slide, né? Aí você tem os nomes de arquivos, né? Ó, um nome de arquivo tem o nome composto. Agora, composto não dessa forma que nós vimos aqui, ó. Composto pelo nome, que é o prefixo, e mais a extensão, que em muitos casos é chamado de sufixo, mas é mais fácil chamar de extensão, que é o complemento do nome. Sempre lembrando que o nome é o nome completo, então ele junta tudo, desde o começo do nome até o final da extensão, tá? Não separa uma coisa da outra, porque senão você poderia ter algo mais ou menos assim, ó. E aí muita gente confundiria, por exemplo, vamos supor que esse daqui fosse ponto .txt e esse daqui ponto .pdf. Você concorda comigo que agora são nomes diferentes? Porque o sobrenome dele, a extensão é diferente. Então, neste caso é um arquivo, nesse daqui é outro arquivo. Apesar do nome ser igual, a extensão é diferente, então eu considero nomes diferentes. Deu para entender? Então, vamos voltar lá. Então, cadê? Não é possível existirem dois arquivos com o mesmo nome na mesma pasta, apenas arquivos com o mesmo prefixo, mas extensões diferentes com a mesma extensão desde que tenha um prefixo diferente. Exemplo, lista.docx ou funcionários xlsx, aí no caso você tem nomes e extensões diferentes, tá? A extensão determina o tipo do arquivo, e aqui eu quero que você tenha um cuidado, tá? Quando você fala que a extensão determina o tipo do arquivo, a gente acaba sempre achando, por exemplo, que um arquivo docx é um arquivo do Word. Não é. Um arquivo docx, ele foi criado pelo Word. O Word deu esse sobrenome para ele, deu essa extensão para ele, porque esse é o padrão do Word. Mas não significa que é só o Word que vai abrir um arquivo docx. Eu tenho outros programas que são editores de textos, que eles têm a capacidade de ler qualquer tipo de arquivo de texto, como por exemplo, tem o Writer, que é um programa, faz parte de um pacote igual ao Office da Microsoft, só que ele é chamado de LibreOffice, tá?
E o writer, ele pode abrir qualquer tipo de documento de texto. Então, um arquivo docx, ele abre normalmente. Só que na hora de salvar, ele não salva como docx, ele salva como ODS, ODT, que é a extensão dele, tá certo? Aí você vai lá pro Word e fala assim, mas o Word só abre docx? Não, o Word abre qualquer documento de texto, inclusive ele abre ODT também. Então, eles são compatíveis entre si os programas, porque o que importa é o tipo de conteúdo. Então a extensão, ela não determina o programa, ela determina o tipo de conteúdo. Um arquivo XLSX não é um arquivo do Excel, é um arquivo de planilha, que pode ser aberto por qualquer programa de planilha. Da mesma forma, eu posso ter arquivos ODS, que é um programa que se chama Calc, que produz planilhas de cálculo igual ao Excel. Então, o Calc pode salvar XLSX, pode salvar ODS. Ele pode ler XLSX e pode ler ODS. O Excel pode salvar ODS, pode salvar XLSX. Ele pode ler o ODS e ler o XLSX. Deu para entender? Então, sempre representando o tipo de conteúdo. Lembrando que ainda existem outros, como por exemplo, TXT, DocX, RTF, todos eles são documentos de texto, tá certo? Só que cada um criado por um programa diferente, mas na hora de ler, todos são documentos de texto, são a mesma coisa, tá bom? Continuando lá, tá? O nome de arquivo, ele depende do tamanho do caminho. E aqui é um problema, né? Então vamos lá para a gente fechar esse bloco, né? A questão do caminho. Deixa eu só apagar aqui que eu vou precisar de um espaço maior para trabalhar. Então eu vou apagar esse lado de cá. Deixa eu só colocar um negocinho aqui no pano para facilitar o apagar. Bom, quando você fala de caminho, você está dizendo o seguinte, ó. Quando você vai salvar um arquivo, ele é salvo a partir da unidade, letra C, acompanhada de 2 pontos. Não foi isso que nós conversamos? Então nós temos lá a letra da unidade e depois você traz o que? Uma barra invertida. Essa barra invertida que você colocou aqui, a gente chama de raiz, não é assim? Então vamos lá. Eu vou fazer melhor, vai escrever aqui no quadro, de repente deixa eu abrir uma nova cena, um minutinho só que não esquenta a cabeça que está apagado isso daí, tá? Mas eu já venho aqui, pronto. Aí aqui eu venho e faço captura de janela, tela do Word. Pronto, agora você está vendo a tela do Word, tá? Então, com a tela do Word, a gente consegue visualizar o que a gente está fazendo. Então, vamos lá. Deixa eu só capturar aqui. Pronto, aqui ficou mais fácil, né? Então, vamos lá. Aqui, ele vai ser assim, ó. Deixa eu só aumentar o tamanho dessa fonte aqui, para você visualizar bem. Então, ele vai começar sempre assim, ó. C... 2 pontos. Então essa é a indicação da letra da unidade. Aí você tem agora uma barra invertida. Essa barra invertida, ela está fazendo o que? Ela está mostrando para você que isso é a partir do diretório chamado raiz. Aí você faz o que? Você indica o nome de uma pasta. Eu vou colocar assim, ó, pasta, barra, subpasta, barra. Aí eu vou colocar um nome qualquer aqui, eu vou colocar assim, como se fosse uma pasta minha de uso, ó, aulas do CID. Então é a minha pasta, tá certo? Então deixa eu só diminuir um pouquinho aqui, porque ficou muito grande aqui, então não vai caber na tela. Aí barra invertida de novo, aí eu vou colocar assim, ó, arquivo.txt. Então eu tenho aqui, ó, uma situação de um chamado caminho, né? Onde eu tenho, ó, isso daqui representando a letra da unidade, tá certo? Aí eu tenho aqui, ó, a pasta, tá certo? Eu tenho a subpasta. Isso daqui são conceitos de localização. Isso tudo que você está vendo aí, ó, é chamado na prática de caminho absoluto. Se eu pegar, por exemplo, só uma parte, né? Se eu pegar só essa parte aqui, por exemplo, ó, vou colocar aqui destacado em amarelo, tá? Essa parte que está em amarelo, ela é chamada de
caminho relativo. Por quê? Porque ele não é o caminho inteiro. O caminho inteiro é chamado de caminho absoluto, tá certo? E esse caminho inteiro, chamado de caminho absoluto, ele precisa ter, no máximo, 256 caracteres. Aqui existe uma série de discussões em cima disso. Alguns especialistas falam em 260, tá certo? Outros falam em 255, mas tem uma explicação para isso, tá? A explicação seria a seguinte: o caminho completo efetivamente é 260. Pronto, pensa assim, 260 o total, tá? Só que a Microsoft, ela entende que aquela informação inicial que aparece aqui, ó, C:/, isso daqui é uma informação que não tem como sair dali. Isso é obrigatório estar ali. Então, ela não conta isso daqui. Ela começa a contar a partir daqui, mas faz parte dos 260. Deu para entender? Então, aqui você tem todo o chamado caminho absoluto. Até onde termina, por exemplo, o TXT, que nós conversamos. Só que nada pode terminar assim. As coisas dentro de um sistema operacional tem que terminar assim, ó. /0. Esse /0 não é visual, a gente não vê ele no caminho, mas ele existe. Então o que que acontece? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então esses 5 aqui, ó, eles são o que separa do restante. Então aqui no bolo tem 255, mais esse dá 260. Quem ficou fora dessa história foi o 256, tá certo? Então, na prática, é isso que acontece, tá? Usa o 255, que é para o que eu posso digitar, ou 260, 260. Lembrando que quando você vem para cá, ó, é o espaço todo. Tudo que tem ali, ó, C, pasta, subpasta, ali onde está aulas, espaço do, espaço CID, conta os espaços também, ou seja, você conta o caminho completo para que você possa estar visualizando isso, tá? Então, é toda uma estrutura de caminho para que o nome possa existir, tá bom? Então, com isso, a gente está finalizando essa parte, né? Eu ainda tenho um bloco para continuar falando sobre regras de arquivos, tá certo? Mas a gente volta já. Eu peço para que você aguarde um minutinho para a gente trocar o bloco aqui, tá bom? Até já!